Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Olha, há uma ideia muito comum por aí. A dívida dos Estados Unidos, pronto, está a disparar e a China é que é o grande credor, não é? Até compra dívida americana. Sim, essa é a narrativa habitual. Mas será que é mesmo assim? Com base em várias fontes que andamos a ver, que analisam os dados económicos a fundo, vamos lá questionar isto. Será que a China não tem afinal um problema de dívida, se calhar até maior, e muito particular? Exatamente. O objetivo aqui é tentar perceber a verdadeira escala e, sobretudo, as diferenças fundamentais entre as duas situações, a chinesa e a americana. Ok, então vamos a isso. Os números que vemos mais, os oficiais, vá, mostram a dívida pública americana a rondar os 132% do PIB, do Produto Interno Bruto, já incluindo as dívidas regionais dos Estados. Certo. Na China, o número do governo central parece bem mais simpático, ali nos 84%. Pois, mas esses 84%, como disse, são só uma parte da fotografia. A grande complexidade da dívida chinesa é que ela não está só no governo central, longe disso. Então onde está? Está muito nos governos locais e provinciais. Essa dívida é gigantesca. Estamos a falar estimativas de, no mínimo, 12,6 bilhões de dólares. 12,6 bilhões. Isso é quanto do PIB deles? Isso equivale a mais 76% do PIB chinês. Portanto, só aí, Espera lá, então se somarmos esses 76% aos 84% do governo central, já estamos a falar de quê? 160% do PIB? exato, cerca de 160% para a dívida governamental total na China, já acima dos 132% americanos. Portanto, aquela ideia inicial Já ah, foi, cai por terra. completamente. E atenção, a história não acaba aqui. Depois entram as famosas empresas estatais, as SOEs. Ah, sim, as gigantes estatais. São centenas de milhares, incluindo monstros como a China State Construction. Fazem imensos projetos de infraestrutura, muitas vezes a mando do governo, e acumulam dívidas que se estimam em 30 bilhões de dólares. 30 bilhões. Isso é. É brutal. E, tecnicamente, não está nos livros do governo central. Mas, claro, o risco está lá. Se essas empresas tiverem problemas sérios, quem é que achamos que vai intervir? O Estado, é claro. O risco implícito é do governo. Lá está. Então, se juntarmos tudo, governo central, local, mais o risco das SOEs, há estimativas que põem a dívida total ligada ao Estado chinês bem acima dos 300% do PIB. 300%. É um número. E ainda por cima, estes cálculos todos assentam noutro número. O próprio PIB, o denominador. E aí há outra questão, não é? A fiabilidade desse PIB. Uhum. Se o PIB chinês estiver inflacionado, como ótimos sugerem, sei lá, talvez 20% a 60% mais baixo que o oficial, essa relação dívida-PIB podia ser ainda pior. Tipo 450%. Essa é uma das grandes incógnitas. A fiabilidade dos dados base é sempre uma questão na China. E agora a coisa fica ainda mais, tipo, estranha. Apesar desta dívida toda e de ter um rating de crédito mais baixo que o ZUE, A+ contra AA+, na altura das fontes, que é uma diferença jeitosa, Sim, a considerável. China conseguia pagar taxas de juro muito mais baixas nas suas obrigações a 10 anos. Tipo 1,7% contra 4,5% nos Estados Unidos. Como? Como é que isto se explica? É um paradoxo, mas tem explicação dentro do sistema chinês. Primeiro, controles de capital muito apertados. É difícil tirar dinheiro da China. Ah, ok. Então o dinheiro fica preso lá dentro. Em grande parte, sim. Isso cria um mercado interno quase cativo para a dívida pública. E quem são os grandes compradores? Muitas vezes os próprios bancos estatais. Percebo. Depois, segundo ponto. Há poucas alternativas de investimento lá dentro que sejam vistas como seguras e rentáveis. O mercado de ações, bem, teve um desempenho historicamente muito volátil, bem pior que o americano, e está sempre sujeito a intervenções do Estado. Sim, vimos aqueles casos da Ant Financial, do setor da educação privada. Exatamente. Isso assusta os investidores. Então, com poucas opções, as poupanças das famílias foram canalizadas para onde? Para o imobiliário, imagino. Diretamente para o imobiliário. Tornou-se quase o único grande veículo de poupança e investimento. E claro, isso inflacionou uma bolha imobiliária absolutamente massiva. Em Pequim, por exemplo, chegou a haver rácios preço-rendimento de 35 vezes. 35.
é absurdo. E isso liga-se bem à questão do consumo, que na China é estranhamente baixo, não é? O consumo das famílias é só 39% do PIB. A média global anda nos 56%. Nos Estados Unidos é 68%. Eles poupam imenso. Poupam imenso, mas gastam pouco internamente. Uma consequência disso foi a pressão para a deflação, ou pelo menos estagnação, nos preços dos bens de consumo nas últimas décadas. A China produz, desalmadamente, mas o consumo é em grande parte exportado. Certo. E o fascinante é como isto permitiu uma expansão monetária brutal. A massa monetária M2, que mede o dinheiro a circular mais depósitos, multiplicou por 16 na China entre 2000 e 2019. 16 vezes. Uau! E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, no mesmo período, multiplicou por 3, uma diferença abismal. Mas espera aí. Como é que criaram tanto dinheiro, 16 vezes mais, e não tiveram uma inflação galopante nos preços das lojas, do supermercado? Essa é a chave, porque esse dinheiro criado pelos bancos estatais foi, na sua maioria, para financiar o quê? O próprio governo e as pessoas para os tais projetos de investimento, infraestruturas, etc. Ok. Como os preços dos bens de consumo estavam controlados pela tal produção massiva e baixo consumo interno, essa enorme quantidade de dinheiro não pressionou esses preços. Em vez disso, inflacionou o quê? Os ativos, o imobiliário. Principalmente o imobiliário, sim. Foi aí que a inflação se manifestou de forma mais óbvia. Mesmo assim, uma dívida que pode passar os 300% do PIB parece insustentável. Não há aqui um contraponto? Alguma defesa? Sim, há um argumento importante que é preciso considerar: os ativos do Estado chinês. Ao contrário do governo americano, que tem um património líquido negativo. Ou seja, deve mais do que tem. Exato. O Estado chinês, pelo contrário, possui ativos gigantescos. Terras estatais, participações em empresas estatais que são valiosas e muitas delas lucrativas, infraestruturas que geram receita. Falamos de dezenas de bilhões de dólares em ativos. E qual é o argumento, então? O argumento é que grande parte da dívida foi usada precisamente para construir estes ativos. Em teoria, isto daria ao Estado chinês mais margem para reduzir a dívida no futuro. Como? Vendendo alguns desses ativos, seria uma forma de desalavancar sem ter de ir diretamente ao bolso das famílias com impostos ou cortes brutais, como talvez fosse mais provável no Ocidente. Faz sentido. Uma abordagem diferente. Sim, mas claro, nem tudo é um mar de rosas. Aquelas taxas de juro baixas de que falamos aplicam-se sobretudo ao governo central. Os governos locais e as SOEs, esses pagam bem mais caro pelo financiamento. Às vezes taxas acima de 10%. Ah, pois. Isso já complica a sustentabilidade. E tudo depende muito da estabilidade do mercado imobiliário, que é uma bolha, e de conseguirem manter a inflação dos bens de consumo controlada. Há equilíbrios precários. Ok, então, resumindo, a dívida chinesa é uma coisa muito complexa, com vários níveis, e, olhando para o todo, provavelmente bem maior que a americana em percentagem do PIB real. Sim, muito provavelmente. Mas opera num sistema económico muito mais fechado e controlado pelo Estado, onde as taxas de juro para o governo central são mantidas baixas e onde o Estado tem imensos ativos, o que dá alguma flexibilidade. Certo, mas as fragilidades estão lá. A dívida local e das SOEs é cara, a bolha imobiliária é um risco enorme e o modelo continua muito dependente de investimento e exportações, não tanto do consumo interno. A comparação direta EU vs China, tipo um é o devedor e o outro o credor, é demasiado simplista. Pois, claramente. Ambos têm desafios económicos gigantescos pela frente, mas são de naturezas muito diferentes. Exatamente. E fica aqui uma reflexão final para quem nos ouve. Tendo em conta esta arquitetura económica tão única na China, não é? Com o Estado a mexer tantos cordelinhos, desde os bancos aos ativos, e com a inflação a comportar-se de forma tão estranha nos ativos e não nos bens, até que ponto é que este equilíbrio todo é resiliente? Que riscos específicos é que o modelo assim enfrenta? Tão dependente do controle estatal e da valorização contínua de ativos, especialmente agora com tensões globais e o risco sempre presente de choques internos, como, por exemplo, o rebentar mais sério da bolha imobiliária. Se este episódio te deu uma nova perspectiva, subscreve o canal e partilha com alguém que também precisa de ouvir isto. No Mentalidade Minoritária, estamos aqui para construir conhecimento.